Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos a nossa aula de número 2. Nosso conteúdo de hoje será efeitos da eletricidade no corpo humano, riscos diretos em trabalho com eletricidade, práticas de trabalho seguras, detalhamento das práticas de trabalho seguro, barreiras de proteção, equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. De acordo com a segurança ocupacional e administração saudável, os efeitos do choque elétrico dependem de alguns fatores que são a tensão e corrente, resistência, caminho através do corpo e o tempo de duração do choque. Então vamos começar falando dos efeitos da tensão e corrente elétrica no corpo humano. A alta tensão é o que vai destruir o tecido da pele. Só que os efeitos do choque elétrico são por causa da corrente elétrica que flui sobre o corpo humano. Isso porque a resistência do corpo humano, ela varia de pessoa para pessoa, além dos fatores que influenciam, como a umidade e a transpiração da pessoa. Isso pode fazer com que a resistência do corpo aumenta ou diminui. Então, quando a resistência diminui, a corrente elétrica aumenta. E podemos comprovar isso através da lei de Ohm, que vimos na aula passada, onde a intensidade da corrente elétrica vai ser igual à tensão sobre a resistência. Podemos compreender que muitas vezes é difícil correlacionar a tensão com danos ao corpo por causa da grande variação na resistência de contato, geralmente presente em acidentes. O choque elétrico pode ter algumas consequências no corpo humano. As consequências diretas são contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar a óbito, e como efeito indireto nós temos as quedas, as batidas, dentre outros. A morte por asfixia, ela vai acontecer se a intensidade da corrente elétrica for no valor normalmente acima de 30 mA, mesmo que circule por um período de tempo relativamente pequeno, normalmente por alguns segundos. Daí a necessidade de uma ação rápida, no sentido de interromper a passagem da corrente elétrica pelo corpo. A morte por asfixia, ela vem do fato do diafragma da respiração se contrair rapidamente de maneira desordenada, parando assim a respiração. Se não for aplicada a respiração artificial dentro de um tempo inferior a 3 minutos, ocorrerão sérias lesões cerebrais e possíveis mortes. A fibrilação ventricular é um fenômeno diferente da parada cardíaca, mas com consequências parecidas. Na fibrilação, ocorre uma contração muito rápida e desordenada dos ventrículos do coração, resultando em perda de sincronização dos batimentos cardíacos e pulsação. Se o indivíduo começou a ter uma fibrilação ventricular no coração, ela vai continuar se não houver uma intervenção de socorro. Aí a pessoa pode morrer em poucos minutos. O coração raramente ele recupera por si só da fibrilação ventricular. No entanto, se aplicarmos um desfibrilador, a fibrilação pode ser interrompida e o coração volta ao seu ritmo normal. Na falta desse aparelho, nós temos que aplicar uma massagem cardíaca para fazer com que o sangue circule pelo corpo até que seja providenciado um desfibrilador. Temos aqui a figura de um desfibrilador. Desfibrilador cardíaco é um aparelho utilizado em casos de arritmia ou parada cardíaca para restabelecer os batimentos normais do coração. É um gerador de energia elétrica de tensão regulável capaz de estimular o coração com dificuldades de contração. O choque elétrico também pode causar queimaduras superficiais ou profundas na pele, inclusive nos órgãos internos. Além da fibrilação ventricular do coração e das queimaduras, o choque pode causar uma simples contração muscular. Todo o músculo percorrido por uma corrente elétrica sofre um estímulo que provoca sua contração.
A força da contração muscular depende da intensidade e do tipo da corrente do choque elétrico. A contração do músculo poderá levar a pessoa a chocar-se com alguma superfície e sofrer algumas contusões, ou até mesmo sofrer uma queda se a pessoa estiver em um lugar mais alto. Bom, agora vamos falar da resistência do corpo elétrico humano. De acordo com a OLSA, estudos demonstram que a resistência elétrica do corpo humano varia com a quantidade de umidade sobre a pele, a pressão aplicada no ponto de contato e a área de contato. A camada externa da pele é a que chamamos de epiderme. Ela possui uma resistência muito alta quando ela é seca. Mas quando a pele possui cortes ou está úmida, ela tem uma baixa resistência. Portanto, a umidade ou então o corte vão fazer que o nível do choque elétrico ele seja mais elevado. A resistência que o corpo humano oferece à passagem da corrente elétrica é quase que exclusivamente devida à camada externa da pele, a qual é constituída de células mortas. Essa resistência está situada entre 100.000 e 600.000 ohms, quando a pele encontra-se seca, e não apresenta cortes, e a variação apresentada é em função da sua espessura. Nesse nosso próximo item, vamos falar sobre os caminhos que a corrente elétrica vai percorrer no corpo humano. O grau de lesão que a pessoa sofre ao levar um choque elétrico vai depender do caminho que a corrente elétrica vai percorrer no corpo. Uma pequena corrente que passa de uma extremidade até a outra através do coração, ela é capaz de causar ferimentos muito graves. Há muitos casos em que o braço ou perna foi quase queimado quando entrou em contato com uma corrente elétrica. Existem muitos acidentes graves na indústria elétrica envolvendo fluxo de corrente de mãos e pés, já que esse caminho envolve tanto o coração e os pulmões, e os resultados podem ser fatais. Agora falaremos sobre o tempo de duração do choque elétrico. As consequências do choque elétrico irão depender do tempo de duração dele. As correntes de curta duração normalmente não fazem mal, mas se tiver uma duração maior, os danos podem ser maiores. Bom, o nosso próximo assunto, iremos tratar dos riscos indiretos em trabalhos com eletricidade. Começamos a falar dos efeitos da corrente elétrica. Se o fluxo da corrente elétrica for maior que o permitido em uma pessoa, ela pode sofrer um colapso, que é o quê? A diminuição da atividade nervosa e cerebral. Pode ficar inconsciente e pode até morrer. A condição mais perigosa pode acontecer quando a quantidade relativamente pequena do fluxo da corrente passa através do coração. Esse fluxo de corrente pode causar fibrilação ventricular, que já vimos anteriormente. Esse movimento desordenado do coração faz parar o ritmo normal de bombeamento do sangue e isso pode levar uma pessoa a óbito em poucos minutos. Agora, se o fluxo da corrente elétrica for mais próximo à área do coração, os batimentos cardíacos podem parar rapidamente. Outro dano que uma corrente elétrica pode causar no organismo são as lesões nos órgãos internos devido às altas temperaturas. Isso ocorre quando tem um fluxo muito grande de corrente através de várias partes do corpo. Há casos registrados de morte tardia, ou seja, depois que uma pessoa foi revivida após a exposição de um choque elétrico, ela vem a óbito. Isso pode ocorrer dentro de minutos, horas ou até mesmo dias, depois dela ter tomado o choque elétrico. Várias são essas hipóteses: hemorragia interna ou invisível, efeitos emocionais ou psicológicos do choque e agravamento de uma condição pré-existente. Vamos falar agora de riscos de queda e riscos no transporte. As quedas são uma das principais causas de acidente no setor elétrico. Ocorrem por causa dos choques elétricos ou da utilização inadequada de equipamentos de elevação, como escadas e plataformas. As quedas também ocorrem pela falta ou pelo uso inadequado de equipamento de proteção individual, que é o EPI, pela falta de treinamento dos trabalhadores, pela falta de delimitação de sinalização do canteiro de serviço
e até mesmo por ataques de insetos. Nosso próximo item são os riscos no transporte. Aqui abordaremos riscos de acidentes envolvendo o transporte de trabalhadores e o deslocamento em veículos de serviço, bem como a utilização de equipamentos. Veículos a caminho dos locais de trabalho em campo. É o comum o deslocamento diário de trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviço. Esses deslocamentos expõem os trabalhadores aos riscos característicos da via de transporte. Veículos e equipamentos para elevação de carga e cestas aéreas. Nos serviços de construção e de manutenção de linhas e redes elétricas, nos quais são utilizados cestas aéreas e plataformas, além da elevação de carga, que são equipamentos e postes, é necessária a aproximação dos veículos junto à estrutura, os postes, as torres, e da grua junto com a linha ou com os cabos. Nessas operações, podem ocorrer acidentes graves que precisamos ter cuidados especiais, que vão desde a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, o correto posicionamento do veículo, até a operação correta do equipamento. Sobre os riscos de ataques de insetos, animais peçonhentos e domésticos, sabemos que quando realizamos esses serviços em torres, postes, subestações, quando fazemos leituras de medidores, serviços de poda de árvores e outros, podem ocorrer alguns ataques de insetos, como por exemplo abelhas e formigas. Os riscos dos ataques de animais peçonhentos ou animais domésticos ocorrem nas atividades externas da construção, supervisão e manutenção das redes elétricas. O trabalhador deve atentar à possibilidade da picada de animais peçonhentos, como por exemplo cobras venenosas, aranhas e escorpiões, e também até mordidas de animais domésticos, como os cães, por exemplo. Falamos um pouco sobre os riscos relativos às atividades envolvendo eletricidade. Agora vamos falar de riscos ocupacionais. Consideram-se riscos ocupacionais os agentes existentes nos ambientes de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador. Isso é, pode ser que no local onde ele esteja trabalhando possa existir a presença de algum outro agente que faça mal à sua saúde. Como já vimos alguns riscos que os trabalhos com eletricidade podem causar ao trabalhador, vamos ver agora algumas práticas de trabalho seguras. Sabemos que devemos seguir alguns procedimentos para fazer com que os trabalhadores executem as atividades com eletricidade de forma segura. Esses procedimentos devem auxiliar a eliminar ou evitar os riscos através de regras para as pessoas que trabalham com condutores e circuitos elétricos energizados por meio de conscientização, de treinamento adequado e técnicas de análise de risco. Aqui vamos ver alguns deles. Práticas de trabalho seguras estabelecidas pela NR10. De acordo com o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, a norma regulamentadora de número 10 trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade. É a norma brasileira que dita os princípios básicos da segurança em atividades e instalações elétricas e tem por objetivo assegurar os trabalhadores contra riscos inerentes à energia elétrica. Ela estabelece a delimitação de zona de riscos, controlada pela execução de trabalhos, onde a aproximação somente é permitida a profissionais autorizados. Já a Segurança Ocupacional e Administração Saudável, que é a OSA, ela estabelece distâncias de aproximação segura e autorizações para a execução de tarefas em fiações aéreas e em circuitos elétricos, para pessoas qualificadas e não qualificadas, para tarefas com condutores elétricos que envolvem transformação, transmissão e distribuição. Vamos falar agora sobre as medidas de controle e prevenção de riscos elétricos. Um ambiente de trabalho seguro
é aquele que podemos controlar os riscos de contato com as tensões e correntes elétricas. Além de prevenir choques, o ambiente de trabalho seguro deve reduzir a possibilidade de incêndios, de queimaduras e quedas. Para tornar o ambiente mais seguro, o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, juntamente com a NR10, estabelece os seguintes critérios: considerar todos os condutores, mesmo os desenergizados, como se estivessem energizados até que sejam bloqueados e identificados, verificar se os circuitos estão desenergizados antes de começar a trabalhar e bloquear e identificar circuitos e máquinas. Também deve-se evitar a sobrecarga na fiação utilizando a bitola e especificação correta de condutores, evitar choques elétricos utilizando circuito de detecção de falha de aterramento e evitar excessos de corrente em circuitos através de dispositivos de proteção de sobrecarga, ou seja, deve ser protegido contra sobrecorrentes por dispositivos que asseguram o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase, dentre outros. Outra medida de controle e prevenção de choque elétrico é bloquear e sinalizar circuitos e equipamentos. Antes de trabalhar em um circuito, nós devemos desligar a fonte de alimentação, assim ela torna desenergizada, bloquear o quadro para que o circuito não possa ser religado sem os devidos cuidados e devemos sinalizar através de etiquetas de fácil visualização para que todos os trabalhadores da área saibam que o circuito está em manutenção. Aqui temos alguns tipos de etiquetas de sinalização para as atividades em eletricidades e tipos de cartões de segurança bloqueio para as atividades em eletricidade. Bloquear e sinalizar são procedimentos essenciais de segurança que protegem os trabalhadores de uma lesão enquanto trabalham perto de equipamentos e circuitos elétricos em manutenção. Antes de proteger os trabalhadores de riscos elétricos, os bloqueios e sinalizações impedem o contato com as peças do equipamento operacional, como, por exemplo, lâminas, engrenagens, eixos, prensas, dentre outros. Ao realizar o bloqueio e a sinalização em circuitos e equipamentos, devemos realizar alguns procedimentos. Identificar todas as fontes de energia elétrica que alimentam o equipamento ou circuito que estão em manutenção. Desativar as fontes de energia emergenciais, tais como os grupos, geradores e baterias. Identificar todas as chaves para cada fonte de energia. Notificar todo o pessoal que os equipamentos e circuitos devem ser desligados, travados e sinalizados. Simplesmente desligar a chave e interruptores não é o suficiente. Temos que testar equipamentos e circuitos para se certificar que estão desenergizados. Isso deve ser feito por uma pessoa qualificada. Descarregar energia armazenada, por exemplo, em capacitores, por descarga, bloqueio, aterramento, entre outros. Aplicar sinalização para alerta aos outros trabalhadores que de uma fonte de energia ou equipamento foi bloqueada. Iremos falar agora sobre detalhamento das práticas de trabalho seguro. Veremos detalhes de alguns dos procedimentos estabelecidos pela NR10 para controlar e evitar os riscos de acidentes com eletricidade. O risco elétrico também pode existir se usarmos de uma forma errada a bitola ou tipo de fiação. A fiação ela deve estar devidamente instalada para que tenhamos energia de forma segura. O isolamento dos condutores devem suportar a temperatura externa onde está instalado e a conexão precisa ser confiável e protegida.
De acordo com a Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico do Estado de São Paulo, a desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas para garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos. Para que as instalações elétricas sejam consideradas desenergizadas e fiquem liberadas para o trabalho, alguns procedimentos devem ser obedecidos na seguinte ordem: primeiro, seccionamento, depois, impedimento de reenergização, depois, a constatação da ausência de tensão. Sobre o seccionamento, é quando se interrompe totalmente o fornecimento de energia elétrica através do isolamento adequado entre um circuito ou um dispositivo e um outro. Esse seccionamento é feito através de dispositivos adequados como chaves seccionadoras, interruptores e disjuntores. Impedimentos de reenergização. São ações que impedem a reenergização do circuito ou equipamentos desenergizados, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos mecânicos por meio de fechaduras, de cadeados e dispositivos auxiliares de travamento, como sistemas informatizados equivalentes. O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que envolvem diferentes equipes, onde mais de um empregado estiver trabalhando. O risco só será eliminado se os bloqueios necessários forem feitos. Por fim, a constatação da ausência de energia. Essa é a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. E essa verificação é feita através de detectores de tensão. Falaremos agora sobre aterramento. O aterramento é a ligação de um equipamento ou de um sistema à terra, por meio de proteção ou exigência quanto ao funcionamento do equipamento. Portanto, é uma ligação intencional à terra dos equipamentos ou dos sistemas elétricos. O aterramento pode ser funcional, de proteção ou temporário. Nosso próximo assunto será barreiras de proteção. Vamos conhecer os dispositivos utilizados para impedir ou dificultar o acesso em áreas de risco e eletricidade. Barreiras e invólucros. São dispositivos ou componentes que servem para impedir o contato acidental de pessoas ou animais com partes energizadas das instalações elétricas. Essas barreiras devem ser fixadas de forma que sejam de difícil remoção, isso é, só podem ser retiradas com chaves ou ferramentas apropriadas. Exemplos são a telas de proteção com parafusos de fixação ou até mesmo tampas de painéis. Os obstáculos e anteparos têm a mesma função que as barreiras e os invólucros. Porém, a diferença está no fato de que os obstáculos e anteparos não necessitam de ferramentas especiais para serem removidas, mas estes devem ser fixados de forma que não sejam retirados por uma ação involuntária. O bloqueio é usado para manter um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir a ação não autorizada. Em geral, utilizam-se cadeados. Dispositivos de desbloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou religamento de dispositivos de manobras, que são as chaves e interruptores. É importante que esses dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção. O bloqueio é utilizado com travamento da máquina e comunicação que o equipamento está travado. Todas as manutenções realizadas em máquinas e equipamentos devem ser bloqueadas em seus possíveis pontos de acionamento antes do início dos trabalhos. Aqui temos algumas imagens de bloqueadores e o que eles bloqueiam. Agora que já vimos as barreiras de proteção, iremos falar sobre equipamentos de proteção coletiva.
Equipamentos de proteção coletiva, comumente chamados pela sigla EPC, consiste nos equipamentos utilizados com o objetivo de proteger um grupo determinado de pessoas na realização de uma atividade, ou seja, são todos os dispositivos que têm abrangência coletiva, que se destina a preservar a integridade física e a saúde dos indivíduos que estejam realizando o trabalho ou simplesmente proteger pessoas que circulam próximo ao local de realização das atividades. A adoção do EPC visa não somente a proteção dos trabalhadores envolvidos diretamente com a eletricidade, como também a de outros trabalhadores que possam executar atividades paralelas ao redor ou até os pedestres, cujo percurso pode levá-los à exposição de riscos existentes. Vamos ver agora algumas imagens de equipamentos de proteção coletiva. Cones de sinalização. Eles têm a finalidade de sinalização de áreas de trabalho e obras em vias públicas ou rodovias e orientação do trânsito de veículo e de pedestres, podem ser utilizados em conjunto com a fita zebrada ou com bandeirolas. A tela. São barreiras protetoras contra a projeção de materiais e ferramentas. Extintores de incêndios. Esses EPCs, que são os extintores tipo pó, denominados multiusos ou então ABC, são utilizados em qualquer classe de incêndio, pois extingue princípios de incêndios em materiais sólidos, em líquidos inflamáveis e em gases. Também controla o incêndio em que haja presença de corrente elétrica sem transmiti-la, isso é, sem gerar risco ao operador. A outra é a manta isolante, ou então cobertura isolante. Esses equipamentos são utilizados para isolar as partes energizadas de uma rede durante a execução de tarefas. Vamos ver agora sobre os equipamentos de proteção individual. Vamos ver as responsabilidades sobre o uso do EPI e os equipamentos utilizados nas atividades com eletricidade, assim como outros equipamentos relativos a outras atividades. Então, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. De acordo com a NR6, que trata de equipamentos de proteção individual, cabe ao empregador as seguintes responsabilidades quanto ao EPI: adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional de competência em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao Ministério Público qualquer irregularidade observada. De acordo com a norma regulamentadora número 6, cabe ao trabalhador as seguintes responsabilidades quanto ao EPI: utilizar apenas a finalidade a que ele se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ainda de acordo com a NR6, cabe ao fabricante do EPI as seguintes responsabilidades: cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, solicitar a emissão do certificado de aprovação, que é o CA, solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, requerer um novo CA quando houver alterações das especificações do equipamento aprovado,
responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao seu certificado de aprovação, dentre outras. Para finalizar a nossa aula de hoje, temos algumas imagens de equipamento de proteção individual, lembrando que cada equipamento precisa de higienização e cuidado para sua conservação, que estão especificados na apostila. Capacete de proteção tipo aba frontal e capacete de proteção tipo aba total. Esses EPIs são para proteger a cabeça dos trabalhadores contra agentes meteorológicos, que são trabalhos a céu aberto, e trabalho em local confinado, contra impactos provenientes de queda ou projeção de objetos, queimaduras, choque elétrico e radiação solar. Capacete de proteção tipo aba frontal com viseira. Esse EPI é para proteger a cabeça e a face dos trabalhadores em atividades com riscos de explosão, em que pode haver a projeção de partículas e queimaduras provocadas por abertura de arco voltaico. Os óculos de segurança para proteção, que são de lente incolor ou lente escura. Esses EPIs com lente incolor e com tonalização escura são utilizados para proteger os olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes e raios ultravioletas. Protetor auditivo tipo concha. Esse EPI é utilizado para a proteção dos ouvidos nas atividades e em locais que apresentem ruídos excessivos acima de 90 decibéis. O protetor auditivo tipo inserção ou plug. Esse equipamento é utilizado para a proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais que apresentem ruídos excessivos. E sua utilização deve acontecer a partir do nível de ruído de 80 decibéis. Proteção respiratória. Estes EPIs são utilizados para proteção respiratória em atividades e locais que haja necessidade do uso, tais como em lugares onde houver poeiras e névoas. Luvas isolantes de borracha. Esse EPI é utilizado para a proteção das mãos e braços do trabalhador contra choque em atividade com circuitos energizados. Conforme a tensão, determina-se a classe da luva de borracha isolante a ser utilizada. Luvas de cobertura para a proteção da luva isolante de borracha. Esse EPI é utilizado exclusivamente como proteção da luva isolante de borracha. A luva de proteção em raspa e vaqueita. Esses equipamentos são utilizados para a proteção das mãos e braços do trabalhador contra agentes abrasivos e escoriantes, isso é, que pode provocar corte ou arranhões. E a luva de proteção tipo condutiva. Esse equipamento é utilizado para a proteção das mãos e punhos quando o trabalhador realiza trabalhos em linhas de transmissões energizadas. Esse equipamento não deve ser utilizado isoladamente, ele tem que ser utilizado em conjunto com vestimenta e o calçado condutivo. Manga de proteção isolante de borracha. Este equipamento é utilizado para a proteção do braço e antebraço do trabalhador contra choque elétrico durante as atividades em circuitos elétricos energizados. Calçado de proteção tipo botina de couro. Esse EPI é utilizado para a proteção dos pés contra torção, escoriações, derrapagens e umidade. O calçado de proteção tipo couro de cano longo. Esse equipamento ele é utilizado para proteção dos pés e pernas contra torções, escoriações, derrapagens, umidades e ataques de animais peçonhentos. Calçado de proteção tipo condutível. Esse equipamento é utilizado para a proteção dos pés quando o trabalhador realiza trabalhos em linhas de transmissões energizadas ao potencial. Esse equipamento não deve ser utilizado isoladamente, ele tem que ser utilizado em conjunto com a vestimenta própria e as luvas condutivas. Vestimenta de proteção tipo condutiva. Esse equipamento ele é utilizado para a proteção do empregador quando executa trabalhos em linhas de transmissão do potencial.
Esse equipamento não deve ser utilizado isoladamente, ele deve ser utilizado em conjunto com as luvas e com o calçado condutivo. Com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembrem de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar as dúvidas. E não se esqueçam dos estudos na apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!